declaração política que o Antônio deu aí, eu só queria observar que é melhor que o dinheiro das campanhas políticas sejam públicos do que vem da corrupção, né? Porque a democracia ela tem um custo. Então, se o dinheiro é totalmente público, a corrupção ela é eliminada, né, da área política. Bom, agora a gente vai entrar na área específica que fala da legislação sobre a disposição do próprio corpo. Primeiramente, a gente buscou no Código Civil, no artigo 13 e no artigo 14, que ele está incluído no capítulo 2º, que trata dos direitos da personalidade, que é o que nós estudamos no ano passado, né? O professor Mário, que nos explicou muito bem, e que diz ali: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante da forma estabelecida em lei especial. Então, a legislação, por isso que nós vemos aí, ela é muito clara. Ela proíbe a comercialização do corpo humano, dos órgãos, do corpo inteiro. Defeso ali, a gente sabe o que significa proibido. Então, é proibido o ato de disposição do próprio corpo. Só que ela coloca uma exceção. Se a gente adentrar, ela diz: salvo por exigência médica. O que significa isso? Existe lá os enunciados do direito civil, né, que são as reuniões de juristas, advogados, ministros, que procuram explicar termos de uma determinada legislação que acaba servindo de referência doutrinária, né, para futuras decisões. Então, nesses enunciados, eu não tenho o número aqui, mas a gente tem guardado lá na pesquisa, o que ele diz, explicando salvo por exigência médica. Ele fala, no caso, por exemplo, se a pessoa precisar amputar uma perna, por exemplo, ele está dispondo de uma parte do corpo humano. Se ele precisa, por exigência médica, se ele não amputar essa perna, ele vai morrer, então, nesse caso, é permitido. Um outro caso seria, porque esse enunciado da jornada, ela diz que é possível fazer isso por exigência médica, para o bem-estar físico e psíquico da pessoa. Mas psíquico como? Vou dispor de uma parte do corpo humano por um bem-estar psíquico. Aí eles explicam que era a tal da cirurgia de transgenitalização, ou seja, a mudança de sexo. A pessoa tem que dispor de uma parte do corpo para fazer essa cirurgia. Então, nesse caso, com acompanhamento médico também é possível, e também na doação de tecidos para pesquisa científica. A pessoa pode doar célula, uma parte do corpo humano, sangue, plasma, etc., para pesquisa científica. E no parágrafo único, ele diz que o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, então aí já também uma exceção, eu posso dispor de uma parte do corpo humano, na forma estabelecida em lei. Na verdade, a Constituição, o Código Civil de 2002, a Constituição Federal, lá em 88, ela já estabelece a proibição da comercialização de órgãos humanos. Está lá no artigo 199, no parágrafo 4º, nesse artigo 199 ele está incluído num capítulo que fala da possibilidade da privatização da medicina, de colocar a medicina também no direito privado. E diz que a lei disporá sobre a remoção de órgãos, uma lei futura, uma lei complementar, que estava assim em 88, a lei disporá sobre a comercialização de órgãos, vedado a comercialização. Então ela diz que a lei vai regulamentar a comercialização, mas já coloca o princípio, vedado a comercialização. Então a gente nota que toda a legislação na sequência vai seguir esse princípio da Constituição. E qual é a lei que vai estabelecer? É a Lei 9.434, que veio em 97. Essa lei é a Lei dos Transplantes. Então, essa lei ela veio regulamentar
esse artigo da Constituição, previsto lá em 88. A lei veio antes do Código Civil, embora seja uma lei específica, né, mas já veio antes do Código Civil, e o Código Civil colocou na reforma os propósitos gerais, os princípios gerais. E no artigo 14, diz que é válido com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Então aí também dá a possibilidade de doação do corpo, porém após a morte, né, com dois objetivos: científico, de pesquisa, e altruístico, ao bem da humanidade, né, também para fins de pesquisas médicas, etc., dizendo que esse ato pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Então a pessoa faz essa disposição em vida e pode revogar isso a qualquer tempo. Aí a gente buscou também, para ficar um pouco mais claro, a explicação da lei especial da disposição de órgãos humanos, a lei 9.434, de 97, que veio regulamentar a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento. Então, o que diz a lei no seu artigo 9? É uma lei bem longa, ela explica, né, explicita como deve ser feito o transplante, em que condições, quem pode doar, quem não pode. No artigo 9, ela fala bem assim do corpo humano mesmo, né? É permitida a pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes, em cônjuge ou parentes consanguíneos, até o quarto grau, inclusive na forma do parágrafo 4º desse artigo, ou em qualquer outra pessoa mediante autorização judicial dispensada a essa em relação à medula óssea. Um artiguinho curto, mas ele coloca bastante princípio. Por exemplo, ele diz o quê? Que é permitido, juridicamente, a pessoa dispor gratuitamente do próprio corpo, mas quem que pode fazer isso? A pessoa capaz. Então não é qualquer, uma criança, por exemplo, não poderia fazer. Pessoa capaz, maior de 18 anos. Então isso somente maiores de 18 anos poderia doar um órgão para transplante. A lei não diz que se o menor pode fazer isso com autorização, não, pelo menos essa lei não diz. Ela diz que somente a pessoa capaz pode dispor gratuitamente de tecidos. E para quem eu posso doar? A pessoa não pode doar para qualquer pessoa também. A pessoa somente pode doar para cônjuge, que é o parente por afinidade, marido e mulher, ou para parentes consanguíneos até o quarto grau. Ou seja, eu só posso doar um órgão para o meu cônjuge, para o meu filho, que seria primeiro grau, né? Parente de primeiro grau, para irmãos, para tios, sobrinhos, bisnetos e até para os trinetos e trisavós, que seria o quarto grau. Então, somente para parentes consanguíneos, tá? Que poderia se doar. E depois ela coloca a ressalva na continuação, ou para qualquer pessoa com autorização judicial. Então não é tão simples assim, né? A gente vê como a legislação ela é bem específica e ela é bem cuidadosa também. Então eu só posso doar para cônjuge ou para parentes consanguíneos até o quarto grau, ou para qualquer pessoa mediante autorização judicial. Então, se eu quiser doar um rim, por exemplo, para um amigo, não é só chegar lá e doar. Segundo a lei, eu tenho que ter autorização judicial para isso. Tá? E aí, a gente coloca a questão que tem algumas coisas que essa lei não prevê. Por exemplo, a gente vê muitas campanhas de doação de sangue. Sangue é um órgão humano, um tecido humano. Não pode, porque a gente vai lá e doa. Mas existe, aí a gente foi buscar também essa dúvida, né? A lei diz que não pode doar, a gente vai lá e doa sangue para quem a gente não conhece. Como? Existe uma lei também, que é a Lei 10.205 de 2001,
que ela vem também regulamentar o artigo 199, parágrafo 4º da Constituição, que veda a comercialização de órgãos. Ela vem regulamentar, e essa lei ela vai dispor de como deve ser feita a doação de sangue, que na verdade não é uma doação para outra pessoa, é uma doação para banco de sangue. Então essa lei ela vai regulamentar a criação de bancos de sangue. E a lei ela segue o princípio geral da Constituição e do Código Civil e da lei específica. Essa lei proíbe terminantemente a venda e a comercialização de sangue e de derivados. E mais uma questão surge também, que é muito visto na mídia: a doação de leite materno. Leite materno é um tecido humano também. Existem campanhas publicitárias de doação de leite materno. Qual é a legislação que permite a doação de leite materno? Na verdade, não tem, pela nossa pesquisa. Não sei se a professora teria. Não existe uma lei complementar que regulamente o artigo 199 da Constituição, que estabeleça como se faz a doação de leite materno. Como que é feito, então? Como é uma coisa de clamor, eu entendo, é uma coisa que ninguém seria contra, né? Eu acho que ninguém ia entrar com uma ação proibindo a doação de leite materno. De sangue até tem, né? Mas de leite materno não vi. Essa doação ela é regulamentada através de portarias do Ministério da Saúde e portarias da Fundação Oswaldo Cruz, que também é ligada a esse tema. E em cada estado da federação, existe uma lei estadual que regulamenta a criação de bancos de sangue. Então aí eu imagino que não há nenhum conflito, porque uma lei estadual ela não está regulamentando um artigo da Constituição, ela está regulamentando a criação de um banco de sangue. Então isso é feito baseado nesse princípio. Aqui fala que a doação de órgãos só é permitido a pessoas parentes, né? Inclusive na forma do artigo 4º. Nós não colocamos aí, mas só explicando. O que diz o artigo 4º dessa lei? Ela diz o seguinte, que a doação, mesmo que seja um rim, para um parente meu ou para cônjuge, ela tem que ser feita por escrito, diz o parágrafo 4º. Toda doação deve ser feita por escrito e com testemunhas. Então, mesmo que eu vá doar um rim para um irmão meu, eu tenho que fazer um termo por escrito e com testemunhas do doador. É isso que fala o parágrafo 4º. E o parágrafo 3º do artigo 9, o que ele diz? Só é permitida a doação, ele vai explicar um pouco mais, né, explicitar um pouco mais como que a lei permite a doação. Só é permitido a doação referida nesse artigo quando se tratar de órgãos duplos ou de parte de órgãos, tecidos ou parte do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação ou deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Mais uma vez, a gente vê o cuidado que a legislação coloca na doação. Eu posso doar órgãos duplos, ou seja, eu posso doar, por exemplo, um rim ou parte de um fígado. A gente vai ver num vídeo que nós vamos passar que vai falar sobre isso, inclusive. E a gente coloca que esse parágrafo ele enumera vários princípios de como pode ser feita a doação. Órgãos duplos, não impeça a pessoa continuar vivendo, evidente, como diz o mendigo lá, ele não pode doar um coração. A legislação não vai permitir. Por mais que eu goste da minha esposa, eu não posso dar um coração para ela, fisicamente. Também não pode ser feita a doação sem comprometimento de funções vitais, sem mutilação ou deformação. Órgãos duplos, eu tenho 2 braços, tem uma pessoa que não tem nenhum, vou dar um para ele, não pode, porque aí implica mutilação. E também que seja uma necessidade indispensável à pessoa receptora.
não pode ser por vaidade, para ter um nariz mais bonitinho, é só com comprometimento de funções da pessoa receptora e quando comprovadamente, por médicos, no caso, ele necessite dessa doação. Agora a gente vai passar 2 vídeos.